Olá, olá, boa noite. Minha conexão caiu aqui, dei uma escapulida, mas consegui voltar. Vamos lá, essa noite a gente vai receber Caroline para uma aula, né, gente, de sistêmica. E nós vamos conversar sobre como as constelações, né, vê o suicídio. O que significa o suicídio através das constelações, quais os caminhos que podem ser tomados para amenizar essa dor ou para olhar para essa dor de uma maneira diferente, mais acolhedora. Então a gente tem aqui hoje grandes possibilidades e eu vou receber para conversar comigo sobre esse tema tão importante a minha mestra na arte das constelações, com quem eu fiz o curso que mais impactou a minha vida, a formação que mais me transformou como ser humano. E eu vou ter a honra, né, de ter ela aqui comigo, Caroline Figueiró. Deixa eu ver se ela já está disponível aqui para eu convidar, porque ela não aparece para mim. Ela tá me mandando mensagem, mas não aparece. Carol, solicita então para você entrar. Clica aí em participar da live, porque você não aparece para mim, para eu te convidar. Só tá aparecendo Lu aqui para mim. Oi, Lu. Tudo bem, querida? Agora apareceu, Carol. Vamos ver se dá certo. Essas coisas de tecnologia é assim, né? No tempo dela. Eu te enviei já a solicitação, Carol. Vamos ver. Aê! Muito bem, que delícia! Não Que bom estava ter você conseguindo aqui. entrar. Então, eu também não. Eu entrei e caiu. Esse horário, o Instagram é muito cheio, né? Não É estava muita gente aparecendo, fazendo live. não estava aparecendo nada. Nossa, mas tá bom. Vai dar tudo certo. Ah, que bom, conseguimos. E aí, como você É um tá? Como prazer estão os imenso estar aqui com movimentos por aí? você. Ah, é Gratidão uma pelo honra. convite, apesar da gente nem ter conseguido se falar, né, a respeito. E estava Mas tudo só ouvindo flui, agora né? a mensagem, mas tudo flui, né? Sempre é contento daquilo que a gente tem no nosso coração e que a gente acredita, né? Com certeza. Que bom Ontem eu estar tava aqui. encontrei com a. Ontem não, segunda-feira, encontrei com a Mirna, que vai fazer a live amanhã comigo. E ela falou: e aí, você vai me mandar uma prospecção do tema, não sei o que, não sei o que. Eu falei: não, não vou. Quem vai falar é o nosso coração. Tudo que você sabe, você já sabe. Então tá tudo É, certo. E a mesma é, coisa, né? Então, Carol, com hoje o nosso certeza. assunto é sério, É. né? A gente vai falar sobre um tema visto pela sociedade como algo muito difícil, mas que pela visão sistêmica tem um olhar um pouquinho diferente, né? Não menos importante, mas um pouco diferente do que as pessoas estão acostumadas é, a olhar, né? Então, eu queria primeiro agradecer a presença de todo mundo que está aqui com a gente, dar as boas-vindas aí para o pessoal, quem está aqui acompanhando. Queria pedir para que, se vocês têm interesse nesse assunto e conhecem alguém que tem interesse nesse assunto também, enviem o aviãozinho aí para as pessoas assistirem essa live, gente, porque live com Carol não é todo dia. Essa mulher tem uma agenda que já está lotada até 2023. Então, assim, conseguir um tempinho com ela para bater um papo é um presente divino. Então, encaminhem aí para as pessoas que vocês amam, porque mesmo para quem não está vivendo nesse momento essa questão do suicídio na família, com alguém que ama, é um tema importante. Independente de qualquer coisa, olhar para a vida sempre é importante, né? Então, vamos aproveitar esse tempinho aí para chamar todo mundo que vocês acham que são importantes na vida de vocês para participar da live aqui com a gente agora. Carol, eu queria que você se apresentasse primeiro, falasse um pouquinho sobre quem é você, sobre o seu trabalho. E aí eu vou passar para você as perguntas que a gente recebeu nas caixinhas aqui, tá bom? Ok. Então, eu sou Caroline Abreu Figueiró, sou terapeuta evolutiva, a forma como eu me apresento, porque resume, né, faz um release, um resumo de toda a complexidade, né, daquilo que eu experienciei na minha vida, né? Eu costumo dizer que o que não importa currículo, não importa título, o que importa é a experiência, aquilo que a gente vive realmente, aquilo que a gente traz como experiência, né? Isso é evidência científica, né? Evidência daquilo que se viveu, que se experienciou, né? Com Muitas e certeza. muitas vezes. Então, sou parteira tradicional, né? Trago muitas crianças para esse mundo e a gente falar sobre morte, né? Porque suicídio é falar sobre morte, né? Sobre vida, para mim, é algo muito, muito precioso
justamente porque eu falo que eu sou uma guardiã do portal da vida, né? Então eu compreendo com muita clareza esse aspecto da vida e da morte, não só pela visão sistêmica, né, mas pela visão de vida, das experiências, daquilo que eu assisto, inclusive nesse portal da existência, né, como uma pessoa que está ali sempre no portal recebendo, né, e a gente, eu falo que parteira vive no fio da navalha, né, porque no parto você precisa acessar esse portal, que de um lado é a morte, né, que esse outro, nós chamamos de morte, né, e que do outro lado, né, essa espiritualidade oculta, eu prefiro chamar, né, essa espiritualidade oculta, e do lado de cá a vida, né. Então, um prazer imenso poder estar falando um pouquinho sobre isso com vocês e espero poder despertar uma compreensão diferenciada daquilo, da forma como você chegou até aqui, né? E ter uma compreensão mais ampla sobre o que é vida, o que é morte, né? O que leva uma pessoa a desejar, ou mais do que desejar, né? A se colocar à disposição, né, da morte, né? Com o suicídio, né? O que pode, quais são os caminhos que levam uma pessoa até esse lugar, e aí eu vou trazer para vocês algo muito mais amplo, né, do que apenas a visão sistêmica, né, mas a visão da vida, né? Uma visão mais integral sobre tudo isso, né? Uma visão mais vasta, né? Uma visão, inclusive, de infinitas possibilidades, né? Porque não existe essa coisa da receitinha pronta, né? Do que isso acontece por conta disso, isso se deu por conta daquilo, né? Cada pessoa é um ser único, individual, que tem a sua história, que passa, às vezes, pelo mesmo momento, pelos mesmos acontecimentos, às vezes, ou parecido com o que outra pessoa passou, mas cada um encara de uma forma diferente. Cada um traz as experiências ancestrais também, sobre essas experiências radicais, de uma forma diferente, né? Então, é complexo, né? A gente poder falar sobre algo tão amplo, né? É muito amplo e muito profundo, né? Muito profundo, né? E eu prefiro tirar a seriedade dessa live e trazer a leveza, né? Também. Porque nós vamos falar muito mais sobre a vida, né? Porque a morte faz parte da vida. Então, sim. falar e por isso que eu trouxe dessa forma, né? Hoje a gente vai falar sobre suicídio, mas olhando para a vida, porque eu tenho certeza que você sempre traz esse olhar, né? De estar olhando para a vida no aspecto amplo da palavra, não só no aspecto sistêmico da palavra. Exato. Em algum lugar do seu sistema, de todos os sistemas, houve uma situação de suicídio, né? Nosso sistema é muito antigo, né? Cada um tem um clã infinito, né? E que em algum lugar ele se conecta um com o outro, porque estamos todos conectados, né? Então, em algum lugar da nossa memória, dessa memória celular que nós temos aqui impregnada, nós temos esse sentir, né? Seja porque já experienciei essa questão, né? Seja porque eu tenho algum impulso para isso, ou seja porque alguém lá atrás já vivenciou isso, né? Que seria uma memória transgeracional. Uma memória transgeracional, né? Genética, né? Biológica. Genética, biológica, e que não tem como a gente determinar, por exemplo, não, eu só tenho, a pessoa lembra ou ela tem uma memória contada, né, de alguém que a disse que existiu alguém na sua transgeracionalidade que passou por essa situação de suicídio, né, seja vivenciada, né? Auto-vivenciada, ou seja vivenciada no processo de alguém próximo, né, e isso não tem como a gente limitar, porque é isso que eu estou dizendo, todos nós já vivemos uma experiência de suicídio, todos nós. Seja no nosso clã, ou seja próximo, né? Então todos nós já entramos em contato. E como isso foi registrado na sua célula? Né? Como você entrou em contato com isso? Certo, maravilhoso. É muito, muito peculiar esse olhar, né?
às vezes até soa um pouco estranho para quem não está acostumado a olhar para a origem das coisas, né? Para as coisas de onde elas partem. Porque o hábito das pessoas, eu percebo, não só nos atendimentos, né? A pessoa chegar, eu quero descobrir aonde foi que começou isso. Não, não. É muito além de saber a origem. É você integrar aquilo como parte de você e a partir dali começar a olhar para aquilo de uma maneira diferente, né? E é muito, muito profundo, principalmente quando a gente tem consciência dessa experiência. Quando a gente não tem, é mais difícil ainda de identificar, né, Carol? Porque tá nessa questão transgeracional que você falou. Aí, isso aqui vem muito bem a calhar, assim, com uma pergunta que a gente recebeu na caixinha de perguntas hoje. Não sei quem, que agora eu anotei as perguntas, não consigo olhar quem foi que fez. Mas tá assim, é normal pensar em suicídio em algum nível? Isso é normal? Até que ponto esse normal a gente pode considerar saudável, né? Vamos pensar assim, que esse normal que não seja algo patológico ou algum emaranhamento, alguma coisa que requer um cuidado. Eu acho que é nesse sentido a pergunta. Tá, primeiro eu quero só receber aí as pessoas que estão chegando, Sim, né? ó, quanta gente Tem querida pessoas chegando por maravilhosas aqui. aí, até para a gente poder fazer conexão, né? Com esse Sim. portal aí das pessoas que estão chegando para a live. Sejam muito bem-vindas, que de alguma forma, né? Muito bem-vindas, muito bem-vindos, que de alguma forma hoje vocês possam, né, transcender aí, né, essa compreensão sobre esse tema tão especial, né? Essa live E, possa de repente, promover poder curas acender uma luzinha aí, né? para nós. Muitas curas. Ainda mais nesse mês tão maravilhoso, né, gente? Eu fiquei pensando, né? Por que será, né? Por que escolher o setembro, né? Por que escolher setembro para falar sobre suicídio, né? O setembro amarelo, né? Então, eu, Por que eu fiz setembro, uma né? live sobre a primavera e veio muito isso para mim enquanto eu estava falando, sabe, Carol? De ser esse mês em que a gente renasce, né? De florescer, né? De se reconectar, principalmente com a natureza, porque a natureza fica tão deslumbrante em setembro, né? Nos chama para a vida. E eu acho que não existe coincidências, né? Existe deusidências, como você fala. Né? Sim, Deus com encaminha certeza, né? tudo Quem isso. estabeleceu isso, estabeleceu a conexão com a vida, né? Sim. Porque setembro é o mês do acasalamento, é o mês, né, da criação, né? Os passarinhos estão namorando, né? A natureza toda, então é essa conexão com a vida. Eu Então acho sejam que bem-vindos, né? Que vocês é possam um, hoje realmente aproveitar desse tema aí. Não só para essa questão do suicídio, né? Mas eu acredito que hoje a gente trazer sobre o que significa vida e morte. Eu acho que é o principal, principal. né? Porque o suicídio, hoje eu vou trazer aqui para vocês, que ele é muito além daquilo que a gente chama de suicídio e daquilo que a gente denomina como um suicídio. Daquilo que a gente compreende como sendo suicídio, né? A pessoa que tirou ali a sua própria vida, né? Com as suas próprias mãos. Isso é um suicídio. Mas existem muitas formas de suicídio, né? Veladas, ocultas. E que ainda assim é um suicídio, né? Então é muito importante a gente ter essa compreensão macro, né? Essa compreensão sem barreiras, sem muros, né? Sobre esse aspecto. Faça de novo a pergunta para mim. Se em algum nível é normal a pessoa ter vontade de morrer. Isso. A pessoa não entendi. Pensar em suicídio. Em algum nível isso é normal? A pergunta foi essa. Então, as pessoas falam muito sobre suicídio e sobre coragem, né? Então, a pessoa que se suicida, às vezes, a grande maioria das pessoas fala, nossa, como tem coragem, né? Para fazer isso. Uhum. E eu vou dizer que o suicídio, ele vem a partir de um impulso oculto dentro do ser. Então, ele não está nem conectado nem com a covardia e nem com a coragem. Ele é um impulso oculto inconsciente, né? É como se a pessoa fosse roubada naquele momento, né? Da sua própria natureza, da sua própria consciência, e ela passasse a se deixar guiar por algo externo a ela, né? Uma vontade externa a ela.
E Certo. que, Carol, então quer dizer que a pessoa que tenta um suicídio, ela é sempre voltada para uma questão externa? Não, uma questão externa que interage com uma questão interna, compreende? Mas é inconsciente, né? É inconsciente, é um impulso. Tanto O que se a momento pessoa parar e pensar muito, ela não faz, não né? faz. É um Sim, momento de inconsciência, né? é um Pontual. momento de consciência, onde eu uso essa palavra mesmo, é como se ela fosse roubada, ela é sequestrada, né? Ela é Uhum. sequestrada para esse outro lugar, dentro do universo oculto dela, onde ela entra em contato com aquilo que a leva a seguir esse caminho, né? Seja ela, e nós vamos falar aqui de várias questões que podem conduzir a pessoa a esse ato, né? Mas é um impulso oculto, tá? E é um impulso oculto que ele não surge apenas no momento em que a pessoa tira a vida, mas ele vai aparecendo, sabe? Ele, Como ele vai seduzindo a pessoa, ele né? vai aparecendo despretensiosamente, vai convidando a pessoa, sabe? É uma energia convidativa, né? Porque nós somos o quê, gente? Nós vivemos num campo vibracional, né? Então, nós vibramos energia, né? Nós somos pura energia. Então, de acordo com que a pessoa vai entrando num processo vibracional de morte, ela vai se conectando, né, com essas informações. E cada vez mais elas vão se potencializando dentro do ser. Né? Certo. Então, elas vão aparecendo mais, elas vão fazendo mais convites, elas vão mostrando possibilidades, é muito louco isso, mas Sim. elas vão mostrando possibilidades de caminho, olha, se você fizer assim, né, se você fizer assado, por isso é importante a gente estar bem atento às pessoas ao nosso lado, né? Quando uma pessoa, olha, ontem mesmo uma pessoa chegou aqui na terapia e assim, é muito impressionante, né? Eu lido muito com questões diversas, né? E o suicídio é algo muito que já veio muito para mim, né? Em vários momentos, assim, e lido bastante com essa situação aqui. Mas essa semana foi uma chuva. Desde que você fez o convite, e eu não falei nada, né? Porque a vida aqui não dá nem tempo de falar. Hoje que eu fui passar para a Sofia, que horas mesmo que eu vou entrar com você, porque não dá tempo, né? E só de você fazer o convite, né? Eu não tinha nem postado na minha página, porque o post a gente conseguiu fazer só hoje, por conta da correria também. Mas a semana, desde que você fez o convite, a semana foram vários casos. O universo traz mesmo, né? Muitos casos, né? E aí, uma das questões e que me trouxe a memória de que já visitei várias vezes essa experiência de estar aqui com pessoas assim, é que a pessoa diz assim, para um outro que está do lado dela, olha, será que alguém, se alguém pular daqui, será que morre? Né? Então, a pessoa pergunta para a pessoa que está do lado dela. Né? Chega no parapeito e pergunta, será que se alguém pular daqui, essa pessoa morre? Isso é ânsia de morte. Já começa. Já é um convite, né? Os movimentos internos, Sinal, né? Inclusive, por isso a gente tem que ficar atento. Uma pessoa fazer uma pergunta dessa para você, você fica atento com essa pessoa, né? O que será essa pessoa que está fazendo essa pergunta, né? Não é pelo vizinho. Né? Com certeza. Não vai ser pelo vizinho, vai ser por ela, né? Então, várias coisas começam a acontecer nesse sentido, né? Será que uma pessoa, se tomar tal remédio, será que quantos comprimidos será preciso, né? Então, a gente tem que ficar... Vai dando alertas, né? Essa pessoa, ela vai dando alerta, né? E não é só pela questão de depressão, viu, gente? Porque a depressão... ela se apresenta, que é muito importante, quando a gente vai falar de suicídio, é muito importante a gente falar sobre depressão, né? Mas a depressão, ela se apresenta de várias formas, né? Ela tem a depressão reativa, que é aquela depressão agressiva, né? Que, inclusive, ela afasta as pessoas de perto dela, para que ela comece a encontrar espaço para poder fazer isso. Né? E ela tem aquela depressão passiva, que fica todo mundo com pena dela, e que é a pessoa, na realidade, que todo mundo fica com mais medo de que faça algo.
Sim. E tem aquela questão oculta também, né? Da pessoa que finge que tá tudo bem, com aquela energia, com aquela... fingindo que tá Mas tudo a perfeito e maravilhoso. né? Ela é aquela que a pessoa realmente se coloca naquela situação, né? Ela se entrega, né? A passiva, né? Ela se entrega naquela situação da depressão, ela se joga na cama, né? Ela não Se sai mais, vitimiza. segue, né? E também a questão da vitimização, mas a gente precisa compreender que a questão da vitimização não é uma questão de escolha, é uma questão de falta de consciência. E, a gente E de precisa alerta também, né? Serve também como alerta para as pessoas, né? Observarem. né? E também tem a reativa, que é essa, que ninguém acha que ele é um depressivo, né? Ao contrário, nossa, é um estúpido, uma pessoa estúpida, é uma pessoa raivosa, né? E isso também é depressão, viu, gente? Uma pessoa que está afastando as pessoas de perto dela e, às vezes, as pessoas não compreendem isso, né? Então, até mesmo por conta do ímpeto, do impulso dessa pessoa, as pessoas começam a achar, ah, não, esse daí tem força, com tanta força que agride todo mundo, que joga as coisas, que faz isso, faz aquilo. Isso também é depressão, né? E a gente precisa ficar muito atento. Então, todo desequilíbrio do ser humano, a gente precisa ficar atento, né? Enquanto sociedade, enquanto família, né? E aí, no final, a gente vai falar um pouquinho também sobre como ressignificar isso, né? Porque é importante, não é só a gente falar sobre isso, né? Mas Sim, qual de ressignificar tudo isso, né? Então, finalizando a tua pergunta, que eu dou uma volta imensa, né? Começo a falar, né? Uma loucura. eu adoro. Então, é que vai vindo os downloads, né? A gente precisa expressar aquilo, né? Que o universo traz para que as pessoas realmente possam escutar, né? E entrar em contato. Então, respondendo aí a sua pergunta, é normal, né, que essa pessoa comece a ter pequenos contatos com isso, sim. É assim que começa, né? Como eu disse, ela começa a passar, ela começa a te visitar, ela começa até que ela vá te trazendo cada vez mais para aquele ponto vibracional no qual ela possa te sequestrar, compreende? Como uma criança. Entendi, é muito importante. Imagina, leva uma balinha, né? Daqui a pouco ela tá, você vai fazendo aquela amizade, e ela vai conquistando, né? Então, você deixa de vibrar na ânsia de vida e começa a vibrar na ânsia de morte, né? E isso faz com que você passe para o outro lado sem perceber. Quando você viu, você já foi. É como se fosse uma estação de rádio, né, Carol? Você entra no... É como se fosse uma estação de rádio. Você entra no carro, o rádio liga, tá tocando uma música, você passa, você não sintoniza. Aí o dia de volta está naquela mesma rádio falando alguma coisa. Vai te seduzindo, até que você sintoniza naquela rádio. Aí sintonizou. Começou um processo. Né? Então é muito importante a gente olhar para esses sinais antes de entrar de cabeça nesse processo. E às vezes a pessoa está com tanta dor. Isso. Às vezes a pessoa está com tanta dor que ela não consegue identificar que ela está nesse movimento. Né? Então é muito importante que as pessoas que estão próximas, né? As pessoas que convivem, que amam, estejam abertas a olhar para isso sem julgamento também, né, Carol? Porque eu falo por mim, que é uma coisa que eu vivi muito latente na minha vida, que graças a Deus e a você eu já curei. E eu consigo hoje falar sobre isso com total leveza. Né? E a gente está alerta e não julgar, buscar caminhos, né? Não entender o porquê que aquela pessoa está assim, mas entender que ela está, ponto. O porquê não importa, né? Nem sempre é consciente, né? Como você falou, às vezes está vinculado a memórias transgeracionais, sistêmicas e outras influências desde antes da concepção. E aí a gente tem que simplesmente olhar para essa pessoa e tentar acolher sem julgamentos. Eu acho que quando a gente quer realmente ajudar, a única solução é essa. Né, acolher e buscar ajuda, né, sem ficar em cima da pessoa. Por quê? Você não tem motivo para isso? Você não tem razão para isso? Porque isso só afasta e agrava ainda mais, né? Só esse espaço, né, de trazer a consciência é muito importante dentro de casa, da família, né? Freud trouxe algo, né, para a humanidade muito importante, que foi o desvelar da fala, né? Você não precisa ficar guardando aquilo aí dentro de você.
Você pode expressar, expressa para as pessoas a sua fragilidade. Você não precisa ficar escondendo que você o que você está sentindo. Expressa a sua fragilidade, expressa a sua vulnerabilidade, expresse os seus medos, né? E é muito louco, assim, o estágio do suicídio, ele passa por vários estágios, né? Então, o São suicídio, ele fases, passa, né? são muitas faces, então ele vai passando por vários estágios. Estágio de não compreender o que está acontecendo, né? Que é esse namoro que eu falo, né? Entre esse convite para a morte, sabe? E que vai te trazendo para esse lado vibracional Eu acho até que que ele realmente possa te roubar, eu acho que entende? fica mostrando para a pessoa como aquilo é uma possibilidade, até que te convença que Isso, você só tem essa forma de resolver sua dor, né? de resolução de conflito, né? E então tem esse lugar, primeiro, da confusão, do não estar compreendendo o que está acontecendo, né? É, algumas pessoas entram muito em contato primeiro, e aí às vezes é diagnosticado como síndrome do pânico, porque as pessoas começam a entrar num espaço de pânico, né? Então, nossa, Carol, eu estou me sentindo sufocada. Ontem chegou uma pessoa assim. O que isso quer dizer, né? Eu começo a me sentir sufocada e aí chega um ponto do sufocamento que eu não consigo achar ruim mais. Se Que eu entrega. começo a achar bom. Compreende? Compreendo. Hoje uma E o paciente que falou para é mim. isso que eu estou sentindo? Que loucura é essa que eu estou sentindo? Né? E aí eu começo a sentir a presença da morte. E a gente vai falar muito sobre isso, sobre vários aspectos aqui. Né? Hoje uma paciente falou assim para mim que quando ela tá com muita dor, ela enfia a caneta na mão dela e fica se furando com a caneta. E aí a dor dela passa. Aí eu falei, ai, Jesus. Né? E aí é mais gostoso olhar para a morte do que olhar para a vida. Né? Então é mais. Né? Eu acho uma dor. Essas Eu busco uma dor automutilações, física né? maior, né? Do que a dor que eu tô sentindo emocional. Então é um escape, né? É um alerta muito grande que a gente tem que estar de olho, né? A automutilação, né? Esse movimento que cada vez cresce mais, principalmente entre os jovens, né? Entre as crianças, entre os adolescentes, né? Então, os sistemas estão tão confusos, e aí, segundo a sistêmica, né, a gente tem alguns movimentos sistêmicos que dizem que é o que leva, né, para a pessoa para o suicídio, né? Que a primeira delas, né, é relacionado à hierarquia. Né? Vamos aproveitar então que a segunda pergunta é o que a visão sistêmica traz sobre o suicídio. Então, já que você vai Okay. entrar nessa pegada, Isso. a gente já aproveita para responder essa pergunta. Eu não sei de quem foi, Vamos mas... falar então agora, né, sobre essa questão sistêmica, né? Porque aquilo que eu te falei, nossa live vai ser muito mais ampla do que isso, né? Então, até porque eu acho que ultrapassa tudo Sim, isso. com Né? certeza. Não dá para a gente limitar isso, né? Isso, né? Então, em relação à sistêmica, é falado muito sobre a questão da hierarquia, né? Então, quando eu quero resolver algo hierarquicamente maior do que eu, né? Então, eu me coloco à disposição de resolver algo pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus avós, pelo antepassado, né? Isso se torna tão pesado, né? E eu acabo me colocando em sacrifício, né? Eu renuncio à minha vida de forma inconsciente, e daí nós vamos falar também realmente o que significa renúncia na vida, né? E que as pessoas não estão acostumadas com isso, né? Mas ela acredita que ela está renunciando, né? Porque a renúncia nesse sentido traz para mim um lugar de leveza, que eu não estou mais aguentando esse peso, né? Então é muito pesado para mim. Mas eu não posso deixar de resolver isso. E a única forma que eu encontro de resolver isso, então, é me sacrificando na renúncia, né? Então, eu renuncio à minha própria vida, até mesmo para eu entrar em contato logo com essa leveza, porque eu já não aguento mais carregar esse peso, né? E assim, eu passo por outro lado. Achando né? que isso vai Achando curar que está aquela resolvendo a dor. questão, né?
E além de não estar resolvendo a questão, você está criando muito mais conflitos, né? Mais Porque a emaranhamento. morte, quando a morte acontece, as coisas não acabam, viu? A morte faz parte da vida. Então, tudo continua atuando do mesmo jeito, né? Qual é a diferença? A diferença é que o corpo fica invisível, mas a alma continua atuando, É né? eterna, né? É eterna, né? Então, você vai continuar ali, né, se relacionando com tudo aquilo, mas sem ter voz ativa mais, né, para poder resolver isso. Porque a tua oportunidade Exatamente. de resolução nesta vida finalizou ali, né? E você não tem como fazer por ninguém, né? Aquilo que eu sempre trago, e aí eu posso falar isso aqui com tranquilidade, porque eu sou sua professora, então eu posso falar sobre isso. Pode, Não você vamos pode tudo. precisar de ajuda em nenhum movimento da vida, né? Como eu sempre trago, nós não ajudamos ninguém, né? E aí, principalmente na sistêmica, né, tem esse nome, né, dos profissionais de ajuda, né? Uhum. E com muita humildade, eu sinto que a gente poderia fazer de outra forma, né? Fazer diferente, né? Que é colocar a contribuição, né? Como ser Então, nós contribuição e não ajuda. contribuímos. Nós somos contribuição, nós somos impulso, né? Nós somos o desvelar de algo que não está sendo visto. Mas ajuda, gente, ajuda ela não existe, porque não tem como você pegar na mão da pessoa e se responsabilizar por ela. Você está fazendo a mesma coisa que ela está fazendo pelo clã. Se colocando E aí a são as serviço, confusões né? que acontecem entre os profissionais de ajuda, né? E quem está ali buscando esse serviço, né? Esse contraponto aí. Então, Aí já gera preciso outro me emaranhamento, né? entre em outro emaranhamento, né? Com certeza. Então, a gente precisa se libertar desse lugar. E aí tem aquele lugar todo do Salvador, né? De que queremos resolver as questões do outro, e isso não é possível, minha gente, viu? Então, quando você entra em contato com algo desafiador, que é teu, fique com ele e resolva você, né? Quando é do outro, você pode até contribuir com essa pessoa, se você tiver mais lucidez que ela. Não queira contribuir com alguém no qual você tenha menos lucidez que ela, porque você está se colocando também numa enrascada, né? A gente só pode contribuir com alguém quando a gente tem mais lucidez, mais clareza sobre aquele aspecto. E aí a gente se torna só um impulso de contribuição e nada mais, né? Muito bom, Não sei se eu maravilhoso. respondi. Sobre a Sim. questão de hierarquia. Aí tem uma outra questão também sobre a visão sistêmica, que gente, eu tive Covid. E aí vocês me desculpem, porque às vezes me dá um branco, Tem que que eu vou vir falar fazer um o negócio, feedback para. Eu criei um protocolo pode, pós-Covid, Carol, tá pode, maravilhoso. pode falar. Estou aqui exercitando, mas às vezes acontece. Vou aí Tem que fazer. Mas é muito louco, gente, esse negócio do Covid. O quanto que ele dá um Alzheimer temporário, assim, na gente, sabe? E é assim, de coisas do cotidiano, né? Ó, você falou da A hierarquia, outra você questão, ia falar isso, da outra questão sistêmica. isso. A outra questão sistêmica é a do pertencimento, tá? Uhum. Então, para pertencer, eu preciso me colocar à disposição disso, né? De algo que alguém não conseguiu resolver lá. Então, eu também vou resolver por alguém que não resolveu. Dessa forma, eu sou reconhecido nesse clã. Dessa forma, eu posso pertencer, né? Então, Em busca de pertencimento aceitação, né? De acolhimento. por aceitação, por acolhimento, né? Porque eu vejo aqui que muitas pessoas também têm essa questão da exclusão, né? Então, não só por conta dessa questão do ser aceito, mas também porque se conectou, às vezes, com alguém que não foi aceito, Entendi. com alguém que não foi excluído. E aí eu me torno leal a você, e como você não conseguiu ser incluído, eu vou para esse mesmo espaço que você. Então você vê que o pertencimento ele leva a duas questões. Uma, para que eu possa ser reconhecido, né? Ou, como você não foi reconhecido, eu me alio a você. Eu vou junto. Até
que isso seja visto, até que esses excluídos sejam reconhecidos, né? É aquela Então, lealdade por isso, que é para o negativo e não para o positivo, né? não vamos nem falar Não é sobre negativo, positivo e negativo, porque na sistêmica a gente sabe que não existe o mal, o certo nem o errado, né? O que existe é a boa consciência e a má consciência. Então, o que está me aliando a essa consciência, né? O que está me aliando àquela outra consciência? Qual é a boa consciência e a má consciência nesse sentido? A gente não tem como ligar, né? O que a gente precisa trazer é a consciência e harmonizar a nossa vida, nos harmonizar a nossa vida, né? Porque, geralmente, quando a pessoa nasce, né, e ela vai se desenvolvendo ao longo da vida dela, e ela entra em contato, né, com os desafios que vão se apresentando na vida, né, e sem olhar para a própria vida, olhando para o passado, é lógico que ela não vai conseguir resolver, né? E aí junta o peso daquilo que ela precisa resolver na vida dela e que ela não está resolvendo, que ela não está olhando para a vida dela. Então, existe aquela energia parada ali, aquela estagnação, uma ânsia de morte, né? O que é ânsia de morte? Quando eu não estou à disposição da minha vida. Então, a pessoa já está com ânsia de morte desde que ela entrou nesse mundo, né? Desde que ela chegou nesse corpo, ela já está a serviço da ânsia de morte, né? E o que é a gente estar a serviço da ânsia de vida, né? Então, se virar para trás, né? Reconhecer tudo que essas pessoas passaram, dar um espaço para isso dentro do nosso coração, né? E se liberar disso. Pedir a bênção para quem é maior, e olhar para frente, olhar para diante, olhar para a sua própria vida e dar conta apenas dos seus desafios, né? E aí as coisas começam a ficar mais leves, porque a vida começa a sorrir também para aquela pessoa. Nossa, você está olhando para mim, né? Então a ânsia de morte começa a deixar de fazer aquele passeio que ela vem mesmo namoro começa a ser com a vida, né? Isso, né? Então a vida começa também a fazer um namoro com você e te agradecer muito, né? E aí a prosperidade começa a vir, a abundância em todos os sentidos. Quando a gente fala abundância, quando a gente fala prosperidade, é essa conexão com a vida, né? Então o entusiasmo pela vida começa a ser alimentado porque você entrou em conexão com a fonte, né? Um filho que quer ficar de costas para a fonte, de frente para ela, ele perde a conexão, não toma força, né? E um ser sem força, como que ele vai seguir para a vida? Né? É óbvio que ele vai ter convidado à morte, ele não tem mais energia para continuar. Queimou a vela, é aquilo que eu falo, cada um vem com sua velinha, né? Então, se a pessoa queimou toda a vela dela porque ela quis ficar trabalhando a serviço do outro, né? Ao invés de a serviço da sua própria vida, ela é óbvio que ela vai ter ânsia de morte. E isso não é só para quem é suicida, porque tem gente que não vai tirar a vida, e tá nesse mas suicidou em vida, porque continua morrendo até o dia da sua morte. Então é aquilo que eu falo, que temos várias formas de suicídio, vários níveis, várias faces de um suicídio, né? Suicídio é falta de amor. Falta de vida, né? Falta de amor recebido e falta de amor próprio. Quando eu não recebo, eu nem sei o que é isso, né? Eu não posso sentir nem por mim e principalmente não tenho como eu passar isso, né? Então, como é importante a gente ter essa conexão dentro da família, com os nossos amigos, né? A gente anda vivendo muito essa situação, né? Nesses últimos tempos, principalmente no nosso estado, né? A gente mora aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é um dos lugares no mundo com maior índice de suicídio no mundo, gente. Não é só no país, não, é no mundo, né? E eu falo, gente, esse lugar é tão maravilhoso, né? Tem tanto sol, tanta natureza, tanta vida, né? O que está fazendo com que essas pessoas se afastem disso, né? Eu fiquei refletindo, né? E aí, como na medicina chinesa diz, né, que a gente, para chegar nesse mundo, a gente precisa do Jin da mãe e do Jin do pai, né? O que é o Jin da mãe e o Jin do pai? É aquilo que a gente também vê na sistêmica, que é energia vital, né? Então, a gente precisa dos nossos 100% do nosso papai, dos 50%, 100% da nossa mamãe, e aí a gente tem o quê? A gente vai ter o Shen, né?
que é esse preenchimento, que é esse divino, que é essa manifestação da vida em nós, né? Pura, única, né? Que cada um de nós temos. Mas a gente precisa do din do papai e do din da mamãe, né? E como esse din está vindo para a gente? Será que esse din está vindo, né, para a humanidade com uma energia realmente vital? Como já está chegando a energia dessa ancestralidade? Diante de tudo que o mundo vem vivendo, diante de toda a inconsciência, né? Diante de todo o autismo que vem acontecendo, acho muito importante a gente falar sobre isso aqui. Importante mesmo. Autista não são só as crianças que estão nascendo nessa nova era, não, gente. Né? Os nascidos estão virando autistas. Né? É verdade. Porque está todo mundo no celular, cada um dentro da tua própria vida, cada um olhando para o teu próprio redondo, mas sem olhar para o teu próprio umbigo, porque não quer dizer que a pessoa que está olhando para a sua própria vida está olhando para a sua essência. Isso são duas coisas muito diferentes. Né? Então, hoje a gente vê um individualismo muito grande, mas um individualismo inconsciente. Né? Não é olhar para si de forma consciente, mas o individualismo inconsciente. Né? Os prazeres da vida, as conexões hoje estão sendo feitas de forma mecânica. E totalmente distorcida, né? Totalmente distorcida. Então, olha como essas crianças já estão chegando na vida. Elas estão chegando na vida e elas não estão conseguindo tomar o din da mamãe e o din do papai. Né? De uma forma, né, Carol? Difícil do que foi para nós. Então, da forma como a humanidade vem caminhando, as coisas vão ficando mais difíceis se a gente não cuidar em relação a isso. Por isso a gente precisa resgatar o amor, gente. Resgatar a família, resgatar a relação do pai e da mãe, resgatar os filhos, resgatar... Ai, Carol, mas e daí? Nossa família é separada, o pai tá para lá, a mãe tá para cá. Gente, não estou falando de homem ou de mulher, estou falando de família. Né? Ninguém é obrigado a estar com ninguém. Filho quer pai e mãe felizes, não quer pai e mãe juntos, né? Tanto que tem filho que chega para a mãe e para o pai e fala, separa, pelo amor de Deus. No meu caso. Né? Porque não é essa a questão. Né? Filho quer papai e mamãe felizes. Ele quer ter aquela referência. Então a gente está falando de família. E como hoje estão as famílias? Por que hoje a gente tem tantos jovens se mutilando, tirando pedaço do seu próprio corpo, que isso é um indício já de pré-suicídio. Né? É assim que começa a ânsia de morte. Né? Pessoas que arrancam os cabelos, tá? Que se machucam. Né? Às vezes, gente, isso começa de uma forma tão simples. Sabe o que a gente não nota? E que muita gente faz? E que isso, não é que isso vai acontecer dessa forma, mas isso também pode ser um indício de algo que vai ali depois se cristalizar como algo crônico, que é as pessoas que roem unhas. Né? Então, uma ansiedade extrema, um desespero, né? Uma necessidade de se nutrir de algo, né? Que está faltando, né? E essa associação à unha é tão profunda, né, Carol? Porque ela precisa de algo que é dela, que é intrínseco dela. Então ela vai para a boca, ela vai para a unha. Por quê? Porque ela quer que ela é formada. Então é falta de papai, falta de mamãe, falta de falta de papai, falta de tudo, falta da nutrição primal. Nutrição primária. Então eu vou me alimentar de mim mesmo. É uma busca exatamente. de si mesmo, né? Então esse alimentar de si mesmo, essa coisa de estar se machucando, né? De muitas pessoas se beliscam, se apertam, né? De forma sutil, às vezes, até para que as pessoas que estão à sua volta não percebam. Eu tenho uma paciente que ela puxa o cabelo aqui embaixo, ela fica arrancando. Se ela levantar, aqui tá um buraco. E às vezes a pessoa não tem consciência, gente. A maioria das pessoas, a maioria dos suicidas, né? Eles não têm essa consciência do que é ser suicida, né? Então, é tão importante a gente se conectar com as pessoas que estão à nossa volta para que a gente possa trazê-las à vida. E com isso a gente se traz à vida também. Com certeza.
E aí a gente vai para a terceira pergunta que me deixaram aqui, Carol. A pergunta é como ajudar? Seria o que eu posso fazer para contribuir? Vamos colocar essa pergunta de uma maneira sistêmica, sendo que, olha, como ajudar alguém na minha família que está passando por isso, por esse desejo? Né? A pergunta foi essa. Como contribuir? Como eu acho Bom, que essa questão, assim, pela minha aquilo que eu falo, experiência, né? eu acho Primeira coisa, a pessoa precisa começar a falar. que Ela precisa começar a expressar. Então, se mas você você vê que acha tem que a algo pessoa que está passando estranho, por isso precisa expressar ou quem está precisa. observando, mesmo que a pessoa não tenha falado, não, só se a Não, pessoa expressar. a pessoa que está observando, ela pode convidar essa pessoa, assim como a morte está passando e convidando ela, né? Entendi. Você pode começar a convidar essa pessoa a visitar a vida, né? E como a gente convida? Não é julgando, não é cobrando, né? É mostrando para ela o quanto ela é importante, o quanto a vida é significativa, o quanto ela é amada, o quanto é importante que ela se libere dos pesos, das cargas que ela carrega, que ela possa olhar para a sua própria vida, né? Então ela pode ir convidando, né? De forma inconsciente também essa pessoa, né? Ela pode ir convidando essa pessoa, inclusive, a se abrir, né? Entendi. A poder trazer, colocar para fora aquilo que ela está guardando, né? Depois disso, é muito importante que essa pessoa seja direcionada para alguém capaz de contribuir com ela, né? E essa pessoa capaz de contribuir com ela precisa ser uma pessoa experiente e que tenha muita clareza, que é aquilo que eu disse. Não tem como uma pessoa que tem menos clareza do que aquela pessoa sobre aquele assunto contribuir com ela, né? Então, a gente só pode contribuir quando a gente tem clareza, até porque senão, mesmo sendo um terapeuta, mesmo sendo uma pessoa, né, que foi estudada, vamos dizer assim, para isso, se essa pessoa não tem clareza sobre o aspecto qual ela está trabalhando, ela vai se emaranhar, né? Ou ela não vai dar conta e ela vai trazer questões pesadas para ela. Ela vai estar carregando uma mala que ela não dá conta de carregar, compreende? Sim, Porque ela está invertendo a hierarquia. Entra novamente na questão de hierarquia. aí Eu entra também, então, muitas vezes acontece isso, né? O terapeuta que não está preparado para aquilo quer se colocar à disposição de algo que não está pronto. aí entra aquela história, né? Pega o telefone e liga, Carol, tô com o paciente aqui que eu vou mandar para você, né, Carol? Né? Porque, assim, é É assim importante que a mesmo. gente compreenda e que a gente lide com aquilo que a gente dá conta. A humildade, gente, é tão maravilhosa, sabe? A humildade tira a gente de enrascadas, né? Tira a gente de lugares que a gente não precisa estar, Com certeza. né? A gente tem Então, que é ter importante que a a gente... consciência, né, de onde, até onde a gente já foi. Eu, Exato. eu, eu tenho isso muito claro para mim, como pessoa, não só na minha vida, mas também no meu trabalho, principalmente, né? Uma vez, eu não lembro se foi você ou se foi outra pessoa que falou isso para mim num curso, que falou assim, o bom terapeuta é aquele que sabe identificar até onde ele já foi para saber até onde ele pode ir com o seu paciente. Não foi Exatamente. uma nem duas vezes, foram várias vezes que eu pedi socorro para Carol. Carol, Uhum. não só por você ser minha professora, mas assim, pela confiança que eu tenho em você, né? Esse aqui eu não dou conta, mando para você. E é assim, a gente tem que ter essa E, clareza. E não gente, só eu como vou dizer profissional, eu acho que em tudo na vida. Mães que isso. não estão dando conta de lidar com seus filhos, peçam Tudo. ajuda para alguém que dê conta. Peça contribuição. Peça Peça contribuição. Vamos contribuição. lá, trocar essa palavra da vida, né? Peça Né? contribuição. Seja humilde, né? Tem essa assertividade de falar, não dou conta, eu só vou até aqui, daqui para frente. Tem alguém que está mais preparado do que eu para isso, né? Isso é E é tão fundamental. bom ser cuidado, né? É Sim, tão bom, gente, ser cuidado, é tão bom ser acompanhado, é tão bom ser assistido, é tão bom a gente ter essa conexão com pessoas, né? porque fica leve, né? Quando a gente vai até onde a gente Fica dá conta. muito mais leve, né? Fica muito mais leve. Qual é a outra pergunta? Tem? Não. Tem mais uma última aqui que o que acontece na visão sistêmica com as pessoas que se suicidaram, que as pessoas que chegam a cometer o suicídio.
né? Então eu queria ir um pouquinho além dessa pergunta. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre vida, esse paradoxo aí sobre vida e morte na sistêmica, até porque um dia você colocou um texto no grupo, e aí algumas pessoas me mandaram mensagem no privado perguntando por que você falou que a morte era uma escolha. Várias pessoas me perguntaram isso. Eu expliquei, mas não da maneira como você explica, né? Que a morte é uma escolha, e eu queria que você falasse sobre isso, porque eu acho tão bonita a forma como você coloca, e tão curativa, porque tira da gente esse preconceito em relação à morte, né? Você já falou que a morte faz parte da vida, mas isso, o que que acontece? O que que é isso, né? Cometeu suicídio, e daí, né? Então, vamos para um, E não só pela espaço, sistêmica, que eu vamos sei para um que tem muito espaço mais amplo e sem isso. julgamentos, né? Primeiro quero dizer aqui que eu respeito muito, né? A opinião, né? A visão e o sentir de cada pessoa, né? A gente precisa respeitar muito esse espaço, né? Então, quero dizer que antes de mais nada, antes de você concordar ou discordar comigo, eu concordo com você, tá? Eu concordo com você, com esse espaço da sua compreensão, né? Então, vamos falar um pouquinho da forma como eu sinto, como eu vejo, como eu experiencio, né? Durante tantos anos, né? Falando sobre vida e morte, né? Então, eu falo que a morte faz parte da vida, começando por aí, né? Quando a gente morre, não acaba, a vida continua, né? E aí, algumas pessoas dizem assim para mim, Carol, mas não é arrogante, como você já trouxe, né? Essa questão, né? De se a morte não acaba, como foi que você trouxe a pergunta que a pessoa fez para você? A Não, pergunta... não, no WhatsApp, que as pessoas No perguntaram. WhatsApp foi assim. Como assim tá falando que a morte é uma escolha? Ah, tá, da morte ser uma escolha, Ser uma né? Como escolha. assim a gente pode escolher a morte? Isso também não seria arrogante, né? Prepotente falar sobre isso, que nós temos essa escolha não é de Deus, né? Então vamos lá. Se a gente compreende, né, que Deus generoso, né, que o nosso Criador tão maravilhoso e tão generoso, ele já nos deu tudo, né? E isso eu gosto de falar em todos os aspectos, né? Então, às vezes a pessoa se coloca naquele lugar de vítima, né? Ai Deus, ai sol, ai lua, né? E Nossa, por que que as coisas acontecem comigo, né? Então, assim, Deus, o dia que você foi concebido, né? Que a criação se manifestou por através de você, com o Din do papai, o Din da mamãe, o Shen entrou na sua vida, né? A Prakriti, né? Segundo o Ayurveda, que a gente também fala, né? Essa coisa da essência primal, né? Da essência original do ser. O dia que isso entrou em você, você recebeu tudo que há de maravilhoso nesse mundo. Deus já te disse, você é vida, você é manifestação de vida. Cada um nasce com aquilo e com aquele acordo que fez lá atrás, né? Porque a gente faz acordos antes de vir para cá, né? Então, cada ser tem o seu destino. Então, esse tempo, cada um vem para cá com uma velinha. Você tem um tempo para consumir essa vela, né? Todo mundo vem com a vela. Agora, o tempo que você, Sofia, vai usar para consumir a sua vela. O tempo que eu, Carol, vou usar para consumir a minha vela. O tempo que o outro vai consumir a vela dele, isso é escolha de cada um. e o que a gente vai fazer para gastar menos O ou que a mais? gente vai fazer para gastar menos ou mais, ou para manter acesa, ou para apagar essa vela, né? Ou para viver a morte em vida, porque também é isso, gente. A questão não é só a morte que fez a passagem não do corpo para, né, do corpo físico para o corpo energético, espiritual, né? Mas essa passagem que às vezes a pessoa faz em vida, né? Ela só é enterrada alguns anos depois. Mas tem muita gente que vive A morte, morto-vivo, né? sim. Que vive a morte. E naturalmente, quando a gente já nasce consumindo a nossa velinha, né? A gente não nasce estendendo a vela, né? A gente já nasce consumindo a vela, gente. Então, é muito mais fácil que o ser entre em contato com a ânsia de morte
do que ele entra em contato com a ânsia de vida. É muito mais fácil. Né? Eu não estava falando da renúncia? Então é muito mais leve, às vezes, e prazeroso eu entrar na renúncia em contato com a morte do que eu me manter aqui no desafio da vida. Porque a morte é eu passar para esse outro estágio. Mais leve, porque é energia, eu não tenho esse corpo para carregar. Uhum. E aqui eu tenho esse corpo, eu tenho um destino a cumprir, eu tenho acordos a cumprir, eu tenho uma missão, eu tenho um propósito, né? Eu tenho pessoas, eu tenho compromissos, né? Então é óbvio que é muito mais fácil ser conquistado, às vezes, pela morte, porque é isso que nós aprendemos a viver. A gente não aprende a viver desde que a gente nasce a vida. A própria consciência da vida não nos ensina isso. Só que as pessoas não entram em contato com isso, né? Então a criancinha, ela já nasceu lá, ela já foi concebida, né? Às vezes ela já entra em contato com a morte dentro do útero da mãe mesmo. Foi concebida, a mãe já entra em contato com a rejeição. A mãe já rejeita ali, ele já entrou em contato com a ânsia de morte no primeiro sentir ali do útero, né? Alguns, a mãe, às vezes, até um pouco mais longe, já tenta um aborto, alguma coisa nesse sentido, né? Tem seres que se suicidam antes de nascer. E nascem. Vocês sabiam disso? Sim, os abortos, né? Não só os abortos, as crianças mas não os natimortos. Os natimortos. Sim. Não, eu renuncio a essa vida. Não foi o que eu acordei, eu não quero viver isso, não. Tchau, obrigado. Né? Tchau, obrigado. Né? E muitas vezes também acorda e não dá conta. O que está olhando, já chega olhando para a vida do papai e da mamãe e não consegue olhar para a sua própria vida, para o seu próprio futuro, porque não tem a força do Jin, não tem a força do papai nem a força da mamãe. Mas e se a gente for ensinado a se conectar com a vida, ensinar os papais e as mamães a se conectarem com a vida, independente da força que eles receberam? E é isso que a gente precisa começar a resgatar, né? Então, né? Conexão com a força primal. Qual é a força primal? É a nossa força original de papai e mamãe? O que vocês acham? Não, meus amores, a força primal original, é a força principal, é a força de Deus, é a criação. Você é muito amado, você é muito amada, você já deu certo nessa vida. Você foi criado para dar certo. Então, mais do que o reconhecimento que você espera do seu pai, da sua mãe, da vida, seja do que for, esse reconhecimento você já tem, que é a vida. Se você está vivo, você já tem esse reconhecimento, você já está aqui. Já venceu. Né? Você já venceu, é a primeira vitória, né? Então, como isso é importante? Então, a gente precisa se desprender, né, dessas memórias, as quais elas vão sendo impregnadas de geração em geração, pela ignorância oculta, né, que vem sendo passada de geração em geração, né, a todos os seres. Então, quando a gente se reconhecer, e isso não quer dizer ser maior do que o papai e do que a mamãe, ao contrário, é aceitá-los, né, dar um lugar para eles na tua vida, beber ele todos os dias. Eu te bebo, meu pai, eu te bebo, minha mãe, do jeito que vocês são, porque só por através de vocês eu tenho a vida, né? E vou honrá-la, cuidando da minha. Sim. Né? Às vezes a gente quer muito fazer algo pelos nossos pais, pelos nossos antepassados, porque a gente precisa ser amado. Né? Tem aquela necessidade de amor, como eu disse, o que é? O que leva uma pessoa ao suicídio? Falta de amor, gente, isso é falta de amor, né? Sim. Falta do combustível original, falta de Deus, falta de Jin, da energia da criação, né? Falta. Então, quando a gente começa a se conectar com essa força da criação que vem antes, aí a gente toma força. Aí, independente do que aconteça, né? A gente tem a vida e a gente tem o caminho para chegar exatamente no nosso destino, né? Então, acidentes que às vezes acontecem no percurso da vida, as pessoas acham que há uma fatalidade. Vocês acreditam mesmo em fatalidade?
né? Fatalidade não existe, é a mesma coisa. Eu renuncio à vida antes, né? Aborta a vida. Tem os abortos que vêm antes e tem os abortos de depois, né? Aborto esse plano aqui, né? Não vou mais seguir isso que eu combinei. Mas eu não tenho a coragem de fazer isso comigo, mas eu arrumo alguém que faça. Vem cá, vamos fazer um acordo aqui, né? Entro em contato com aquela sintonia, com aquela vibração, naquele campo, exatamente naquele momento, e eu me coloco lá naquele acidente e entro debaixo do caminhão. Exatamente. Entendeu? Limpa, limpa, limpa tudo agora. Isso não pertence. Isso não pertence, né? Isso não pertence à nossa vida. Sim. Nós nascemos para poder viver exatamente o nosso destino. E sim, existem destinos que são mais curtos. Sim. E existem destinos que são mais alongados. E é importante que a gente reconheça isso. Né? E que a gente compreenda a morte como parte da vida. Né? A gente se assusta com a morte. E na realidade, a morte é uma passagem. Né? A gente tem que se assustar com as atitudes relacionadas à ânsia de morte. E não com a passagem para um outro estado, uma outra dimensão. Isso é muito diferente. A ânsia de morte é uma coisa, né? Suicidar-se, ânsia de morte, isso não tem a ver com fazer a passagem para o outro lado. Olha como é louco pensar nisso, né? Até mesmo porque eu acho que tem Anjinha aqui. Anjinha, você está aí? Eu vi que você estava por aqui. Uma irmã minha de renascimento. Tá por aí, Anjinha? Dá o sinal de vida, né? Se a Anjinha estiver aí ainda. E na respiração, né, na respiração consciente, principalmente pela técnica Bioflow, que é a técnica que eu trabalho, eu falo que, adoro falar isso, que a respiração, para mim, é a técnica mais avançada que nós temos hoje, de terapia, de cura, de ressignificação, né, é simplesmente maravilhosa, né? E na respiração, a gente entra em contato com a morte. E quando a gente entra em contato com a morte, que eu não gosto de chamar de morte, porque para mim não é a morte, é o nosso outro estado de consciência, né, o outro lado, e que a gente chama de morte, né? E a pessoa entra em contato com isso e fala, meu Deus, como é bom, né? Como é leve. Lógico, porque nós somos muito mais espírito, gente, do que carne. Então é lógico que a gente sair desse corpo aqui, quando a gente se desprende do corpo, quando a pessoa começa a respirar, né? Ela nem precisa entrar em contato com esse outro lado, né? Mas só para começar a compreender o corpo dela apenas como um campo vibracional, isso já traz uma leveza que vocês não fazem ideia, né? E quando ela entra em contato com isso, então eu preciso estar chamando, né? Volta para o corpo, que você está aqui ainda. Né? Ânsia de vida, né? Respira, vamos lá, respira, ânsia de vida, né? Entusiasmo, né? E é isso que a gente precisa fazer uns com os outros nessa vida, né? Estimular ao entusiasmo, estimular, né, a pessoa a olhar para o futuro, olhar para a sua própria vida, né? Isso é muito importante para que a gente possa sair desse lugar, né? De ânsia de morte. Sim. Vamos lá, tem mais uma última pergunta, a gente tem acho que uns 2 minutinhos ainda, mas acho que dá tempo de responder. Uma pergunta da Eliette. Oi, Eliette, tudo bem? Como ser honesta comigo mesma? Como reconhecer dores? Então, né? Essa questão, Eli, querida, saudade de você. Espera aí que eu acabei apertando o negócio aqui, quase que eu saí, gente. Eu sou ótima em tecnologia, né? É uma coisa, né? Como ser honesta consigo mesma? Conhecer dores comigo mesma. Então, como reconhecer dores, né? Primeiro é importante a gente ter um tempo consigo mesmo, né? A pessoa que às vezes ela se ocupa demais, mas ela não tem nenhum tempo para ela, às vezes é porque ela tá querendo fugir de olhar para as suas dores. Ela está num sofrimento muito grande
e ela não consegue olhar para suas dores. Então, são as pessoas também que não conseguem ficar sozinhas, que precisam estar sempre acompanhadas, que têm medo, os pânicos, né? Isso tudo já mostra que essa pessoa está com dificuldade de reconhecer, né? Antes de reconhecer, de estar só, né? E aí, como a gente reconhece isso? Falta, né? Falhou. É aquela história de que todo excesso esconde uma falta. Quando eu me atribulo demais, eu como demais. Tudo que em excesso esconde uma falta. Então, Sim. E aí a gente precisa olhar para isso, né? O que essa pessoa talvez não esteja olhando, né? Então, olhar para a dor é muito importante. Mas mais do que olhar para a dor é a pessoa compreender que ela está sofrendo. Primeiro, ela reconhecer o sofrimento, porque a dor é inevitável. Né? A dor, ela existe, mas sofrer é opcional, né? E aí, como é que ela diz? Ser leal consigo mesmo? Ser honesta consigo mesmo, né? De compreender quando você está nesse estado, né, de desarmonia, de fragilidade, de vulnerabilidade, né? Seja para mais ou seja para menos, né? Porque é aquilo, a mesma coisa que eu falei, do reativo e do passivo, né? Aqui nessa questão da Eli, a mesma coisa, né? Então, uma pessoa reativa ou uma pessoa passiva para a sua dor. E aí, identificar isso, sou um passivo ou sou um reativo para a dor? Mas a dor está ali, ela é inevitável, né? Então, estou sofrendo, então o que eu posso fazer para isso? E aí, buscar alternativas para isso, né? Ser digna o suficiente, ser amorosa o suficiente para saber que você precisa de contribuição, não é ajuda, porque ajuda só você pode fazer por você, né? Não sei se eu respondi, Eli, a sua pergunta. Se não respondi, pode entrar aí e perguntar mais. Ô, Eli, eu tenho uma estratégia que eu uso comigo e que eu uso nos meus atendimentos também, que é a questão do direito, do dever e da obrigação. Você ter clareza de qual é o seu direito, quais são os seus direitos, né? A gente tem o sagrado direito de ser quem a gente é. Esse é o importante de todos. E aí, quando você consegue identificar se as coisas que você faz no seu dia a dia, eles são mais deveres ou obrigações, e aí qual é a diferença entre dever e obrigação? Eu acredito que o dever é algo de dentro para fora. Que você, dentro da sua consciência, dentro do que você espera de você mesmo, escolhe aquilo como um dever. Porque aquilo te honra, porque aquilo te representa, porque aquilo te aproxima de quem você realmente é. Porque aquilo te leva para o propósito que Deus te criou para ser. Então, aquilo é um dever nato seu. E obrigação, ela é de fora para dentro. Ela vem no desejo de agradar o outro, no desejo de atingir os objetivos do outro, de uma maneira bem prática. Toda obrigação vem junto com uma certa imposição, uma certa violência. Então, eu olho para minha vida, para o meu dia a dia assim, e olha, o que é uma obrigação, eu procuro evitar, porque me afasta do meu sagrado direito de ser quem eu sou. Se aquilo é um dever, aquilo se torna intrínseco e vem de dentro para fora. Me dá prazer, mesmo que seja um desafio, mesmo que me dê trabalho, mesmo que exija meu esforço, tem conexão com o meu sagrado direito de ser quem eu sou. Então, é uma forma fácil, assim, da gente identificar se a gente está olhando para as nossas dores ou criando dores aonde podem ser deveres, né? Onde se a gente está a serviço da nossa vida ou a serviço da vida do outro, usando mais ou menos as palavras da Carol aqui. Né? Eu acho que facilita quando a gente está meio confuso, assim, não sabe para que lado ir, ter essa clareza de direito, dever e obrigação facilita fazer as escolhas mais assertivas, eu acredito, sabe? Me ajuda muito isso. A gente precisa estar alinhado só, né? E saber que a ânsia de vida, né, ela é um desafio, né? Não é só para quem é suicida, ela é um desafio para qualquer pessoa. É o processo, né? Porque o suicida não é só aquele que tira a vida, não, minha gente. Tem muito suicida vivo aí, viu? Andando por aí, perambulando, né? Então, a gente precisa saber identificar isso com dignidade, né? Com clareza e buscar, né? E encontrar, porque o buscador, ele fica vagando, né? Então, seja um encontrador de soluções, né? Então, encontrar soluções, ir até pessoas com clareza, porque precisa ter mais clareza do que você, né? E busque essa contribuição, busque esse apoio, esse suporte que você tanto precisa para sair desse lugar escuro,
né, o qual talvez você se encontre nesse momento, isso não quer dizer que é para a vida, ao contrário, a tua vida é rica, é plena, é abundante, né? Então, tem uma frase de Bert que diz assim: como é pequeno aquilo que luta conosco, e como é grande aquilo... Não, como é pequeno aquilo com que lutamos, e como é grande aquilo que luta conosco, né? Então, como é pequeno, às vezes, aquilo com que a gente fica lutando, se debatendo, né? Sendo que o que luta conosco é grandioso, Maior. né? É muito maior, né? Nós já temos a criação divina, Deus já olhou para você e disse: filho, filha, vai, você tem tudo para você, mas olha para a tua vida, né? Enquanto você olhar para o passado, enquanto você olhar para o sofrimento, enquanto você ficar mergulhado na dor, você não vai conseguir olhar para a vida, né? E aí você vai, obviamente, se conectar com a ânsia de morte e ela vai te conquistar, né? Por isso é importante a gente também, enquanto sociedade, né, estar alerta e convidar a essas pessoas, a todos nós, na realidade, né, estarmos conectados com a vida, né, com a ânsia de vida, né? Isso devia de ser lição de escola. Um dia, né, a gente chega lá. Um dia a gente chega lá, eu falo, né, que eu vou abrindo os caminhos, né? Com certeza. Uma hora realiza. Papel. Né? Gente, queria muito agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente, né, que dedicaram um pouquinho do tempo de vocês aí para ouvir Carol, sempre uma mestra, sempre contribuindo demais com todo mundo que chega perto dela. E te agradecer, comadre, por mais uma vez atender meu pedido, né? Que a gente possa ter aí uma semana abençoada, uma vida abençoada, né? Que Deus possa estar com a gente em todos os momentos, propiciando para a gente uma vida leve, feliz, que a gente faça o nosso caminho ser leve, feliz, próspero, proveitoso, que a gente possa estar sempre na vibração do amor e da vida. Fica aí. É isso, né? Eu falo assim que a gente precisa realmente ser grato, né? Pelo dom da vida, né? A vida já é um dom, né? Só de você ter nascido, você é um ser muito amado, né? Então, se conecte com isso, se conecte com a ânsia de vida, se conecte com aquilo que está no teu caminho, né? Libera todos os pesos, você não vai conseguir resolver o peso de ninguém, senão só o seu, então não perca tempo. Não perca tempo, né? E tirar a vida antes é uma bobagem, né? Eu vou te dizer assim, eu sinto muito por você estar encurtando a sua vida, porque a vida é maravilhosa, é um privilégio a gente poder estar aqui, né? O que falta é você entrar em contato com isso, né? Se aproxime de pessoas as quais vão te trazer clareza em relação a isso e você entrar em contato com isso. Como cantar é minha oração, eu vou terminar só com uma estrofezinha assim, dizendo assim só. Eu te desejo vida, longa vida, te desejo a sorte de tudo que é bom. Que a vida possa ser manifestada em todos os corações, em todas as casas, em todos os lares, né? Que as pessoas possam aprender sobre ânsia de vida, né? Ânsia de morte já está todo mundo descolado. Né? A gente precisa aprender o que significa ânsia de vida, né? E trazer isso é um prazer imenso sempre para mim, uma grande honra poder representar o Portal da Vida, né? E poder falar aqui por através, né? Ser instrumento para poder falar por através de mim, né? Em nome do meu mestre, da minha força maior, né? Em nome de Deus, que é quem realmente faz a manifestação da vida acontecer. Então, ó, um beijo grandioso no coração de vocês, que vocês possam sair dessa live aqui reflexivos e pensando realmente no que vale a pena. Se não você mesmo, né? Só a gente vale a pena, né? Então, entre em contato com essa força que você traz dentro de você. Um grande beijo. Obrigada. Vocês aqui são maravilhosos, viu? Gratidão, viu, meus amores, pela participação de vocês, né? Tantas pessoas amadas, oh meu Deus, tantas saudades, né?
essa pandemia agora, né? Esse negócio tem que acabar logo, gente. Ânsia de vida, né? Chega disso. Já deu, né? Gratidão, Covid, né? Tchau, obrigada. Já deu seu tempo. Beijo. Vamos vibrar um pouco de vida. Beijo, meu amor. Gratidão pelo convite. Te amo. Tchau.